Wilson de Souza e esta é a videoaula número 3, durante a qual nós falaremos sobre as características técnicas e o rendimento energético dos módulos fotovoltaicos. Veremos então como é produzido um módulo fotovoltaico, começando com a tecnologia das células fotovoltaicas. O silício utilizado para a fabricação de células fotovoltaicas é produzido através de pelo menos 2 estágios de purificação. O quartzo é a forma mais pura de se obter silício na natureza, pois quartzo é basicamente silício misturado com oxigênio. O primeiro estágio consiste no derretimento do quartzo e mistura com quantidades controladas de carbono dentro de um forno arco-voltaico, de forma a liberar o oxigênio na forma de gás carbônico, e assim obtém-se um silício com até 98% de pureza, chamado de silício grau metalúrgico. A sigla MgSi vem de Metallurgical Grade Silicon, do termo em inglês. Esse silício grau metalúrgico, no segundo estágio de purificação, é misturado com ácido hidroclorídrico, formando um composto de silício chamado silano, nesse caso é o triclorosilano, um líquido que ferve a 36 graus, que através de um método de destilação fracionada é reduzido a um vapor de silício, que é recristalizado em um catalisador e depois é quebrado em torrões, que são utilizados para a criação do silício grau solar, que é mais barato que o silício grau eletrônico. Para a obtenção do silício policristalino, os torrões de silício grau solar, já purificados, com mais de 99,9% de pureza, são inseridos em uma forma cerâmica e depois são enviados a um forno com a temperatura em torno de 1.200 graus, onde por aproximadamente 20 horas esses torrões serão aquecidos e depois resfriados. Alguns fabricantes fazem sucessivos processos de aquecimento e resfriamento. No final dessas 20 horas, os torrões terão derretido e recristalizado na forma de um bloco de silício. E para sair lá da forma, a forma é destruída. Acontece que não se dá a formação de um único cristal, porque como o silício recristaliza livremente, há a formação de vários cristais, por isso o nome policristalino, devido à presença dos vários cristais aí nesse bloco de silício. Esse bloco então vai ser limpo, vai ser levado a uma máquina para fazer a limpeza e depois ele será fatiado. Para a obtenção do silício monocristalino, é sempre utilizado um método de cultura de cristais. Um dos mais utilizados é o chamado método Chorowski. É o que a gente está vendo aqui. Os torrões de silício são colocados num cadinho, numa panela, montada sobre uma estrutura giratória. Depois de derretido, na hora de fazer a recristalização, dentro do cadinho, dentro do forno, desce uma semente de silício, um pedaço de cristal monocristalino, que vai orientar a recristalização desse material. Quando o cristal pronto toca o mosto, o cadinho vai descendo e vai permitindo a formação de um cristal único em formato cilíndrico, por isso o nome monocristalino. Esse método demora mais e consome mais energia, porque tem-se que esperar o cristal de silício crescer. E qualquer impureza que entre no cadinho já perde todo o cristal, que tem que ser quebrado, derretido e recristalizado. Por isso que essa técnica de produção é mais cara que a técnica de produção do silício policristalino. Depois de recristalizado, é chegada a hora de serrar o cristal de silício para a produção da lâmina. No caso do silício policristalino, esse bloco gigantesco é colocado numa máquina de serragem que possui um conjunto de serras-fio que vai dividi-lo em blocos menores, os chamados lingotes. Essa máquina vai serrar já no formato em que futuramente será serrado, então, dos lingotes as células fotovoltaicas. Esse processo de serragem, apresentado aqui no vídeo do fabricante SolarWorld, demora aproximadamente 7 horas e é feito através de um fluido especial produzido para permitir a serragem do grande bloco de silício em lingotes menores. Depois da serragem, o conjunto todo é levado a uma câmara de limpeza que, através de jato de fluido de limpeza e depois de um soprador de ar quente,
faz a remoção de todas as partículas que sobram da serragem. Esse processo todo de limpeza demora aproximadamente uns 20 minutos e são descartados os pedaços externos. Somente os lingotes com formato inteiriço e adequado é que são movimentados para uma máquina de seleção, né, através de um braço robótico. Essa máquina de seleção, através de verificação da superfície, analisa e classifica os lingotes e divide eles de acordo com a qualidade da cristalização. Os lingotes são então levados a outra câmara de serragem, onde também, mais uma vez, através de um conjunto de serras-fio, são fatiados em lâminas com espessura de aproximadamente 0,3 milímetros. Essas lâminas é que serão utilizadas para a produção das células fotovoltaicas. Um processo de fatiagem que demora aí mais ou menos 7 horas também. E aquele bloco completo de silício policristalino consegue produzir entre 2.000 e 3.000 lâminas para a produção de células fotovoltaicas.